Boa noite, telespectadores. Estamos de volta hoje em nosso programa falando sobre um tema de muita relevância, um tema atual, um tema sobre uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, a obesidade. Então, viemos novamente até a Bariátrica Clean, aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em frente ao Shopping Iguatemi, né, que a gente depois dá uma passeadinha até, né? Mas para tomar um cafezinho, quem sabe não assim para, né, se divertir na praça de alimentação, né, porque senão nossos colegas aqui, como o Dr. Ademar Schmitz, que está conosco, né, vão nos dar um puxão de orelha, não é, Dr. Ademar? Tudo bem? Boa noite, Eliane. Sem exageros, é até saudável, né? A gente está brincando aqui. Um cafezinho sem açúcar, né? Até para sentir bem o gosto do café. Acho que vai muito bem, né? Um acompanhamento low carb que seja, também vai muito bem, né? E já planejando, né, aquelas roupinhas para o próximo número de manequim. Porque quem vir até aqui, né, seja para colocar um balão gástrico ou mesmo para fazer a cirurgia bariátrica, para ter as orientações, né, da nutricionista, o auxílio da psicóloga, né, dessa grande equipe aqui da Bariátrica Clean, vai poder já começar a dar uma olhadinha, planejando um novo closet aí, não é? Então, que o nosso gasto seja com esse, não é? E não com tantas calorias. Mas a gente veio conversar contigo, Ademar, porque soubemos que temos novidades aí em termos de balão gástrico, que é a tua especialidade, não é? A colocação do balão gástrico, e eu queria saber o que é. Claro, Eliane, a gente, na verdade, com o tempo de experiência, né, a gente tem montado um sistema de emagrecimento, né? O sistema de emagrecimento, para esses pacientes que têm um IMC aí de sobrepeso, 28 a 34 e pouquinho, 35, né, que já não é um candidato para a cirurgia bariátrica, que seja promovido esse programa de emagrecimento, né? Como é que a gente faz ele? Geralmente a gente está fazendo com um acompanhamento nutricional da nutricionista e o balão intragástrico, né? Nós temos usado, a clínica tem a preferência de usar o balão reajustável, que pode ficar até 12 meses intragástrico, né? Não necessariamente vai ficar os 12 meses, né? Mas pode ficar até esse período. E eventualmente, lá pelo terceiro, quarto mês, a gente pode reajustar o volume dele para mais ou para menos, né? Para mais no sentido de aumentar um pouquinho a capacidade dele, sem causar tantos efeitos colaterais ao paciente. E, eventualmente, se o paciente está sentindo algum efeito colateral, a gente diminui também um pouco a capacidade desse balão, sem necessidade de ter que retirá-lo, né? Então, é um período assim maior que eu creio que beneficia mais o paciente no sentido até de não ficar ansioso, que tem só 6 meses, não é, para perder aquele peso em excesso, sabendo que, né, pode emagrecer lentamente, criar novos hábitos aos pouquinhos, uma reeducação alimentar, aprender a comer de uma forma saudável e prazerosa, né? Porque isso é muito possível, sim, né? Tem muita coisa boa aí. Então, 1 ano, né? Aquele tempo que a pessoa fica mais tranquila, não fica se pressionando tanto, né, com os resultados, e podem, então, ser ajustados, acompanhados, né, dentro das necessidades. 1 ano, acho que é um tempo excelente, doutora Ademar. Não, com certeza, né? Esse paciente, né, vai ter que se readequar, né, à alimentação, porque é uma matemática bem simples, né? A gente vai ganhando peso, né, em função da quantidade de alimento ou comer errado, né, que a gente acaba acumulando essa gordura. Então, nesse período de 1 ano, o balão vai ser um bom empurrão junto com o acompanhamento da equipe, para que a pessoa volte a ter hábitos alimentares saudáveis, para voltar a um peso ideal, adequado, e também a questão da saúde, né? A questão da hipertensão, a questão da dislipidemia, né? Que também diabetes, né? Está totalmente associado, né, à obesidade. Então,
além da perda de peso, é muito importante a questão de manter uma saúde. E eu sempre digo, né, as doenças vêm, é questão de tempo, né, para quem tem excesso de peso. E o bom é corrigir o quanto antes, porque quanto mais a idade avança, não é, nosso metabolismo vai ficando mais lento e aí é mais difícil. Então, né, antes de ter essas complicações aí, não é, e ter mais dificuldade, então tomar uma providência no momento que tem a indicação. Né? E como tu disseste, aquele empurrãozinho é fundamental e o balão gástrico é uma coisa simples, né, de se colocar. Sim, o balão intragástrico ele é colocado por endoscopia, né? Geralmente a gente coloca no ambiente hospitalar, né? Tem 3, 4 hospitais aí que a gente opta por fazer o procedimento. Não tendo nenhuma contraindicação, o balão é colocado, é inflado, né? Esse balão que a gente coloca, costuma trabalhar, é líquido e mais um corante que se chama azudo metileno, né, que faz parte, né, da boa prática médica, né, se colocar com esse corante. Então a gente consegue colocar em torno de 450 a 650 até 700 ml num primeiro momento. Esse paciente vai ter uma perda de peso maior nos primeiros 3 a 4 meses, depois ele vai estabilizando e tendo uma perda um pouco menor. E quando sai aquele maior excesso, assim, não é? Vai mais rápido mesmo. Exato, né? A perda maior é nos primeiros 3 a 4 meses. Nesse período a gente pode reajustar ele 4 meses para aumentar um pouquinho essa curva, né? E depois a gente vai fazer todo um trabalho de manutenção. É fundamental o tratamento multidisciplinar, o tratamento com a nossa psicóloga, com a nossa nutricionista, que vai fazer toda a parte do acompanhamento da dieta desse paciente, da parte psicológica, né, a parte da psicóloga, né, e vir também conversar comigo de tempos em tempos para a gente ver como é que está a evolução, ver como é que está se sentindo com a presença do balão, né, e eventualmente até a gente combinar no futuro, como eu estava te falando antes, de fazer alguma atividade física, esse pessoal que está colocando balão junto com o pessoal da equipe também, que Grupo Bariátrico Clean, né, de caminhada. Exato, porque nós também temos que ter um cuidado, né, todos temos que ter um cuidado com a nossa saúde, né, colocar exercício físico e alimentação de qualidade, né, e sem excesso de calorias no nosso dia a dia, né, porque senão todos estão no mesmo barco, né, todo mundo vai ter problema com peso, né, então isso é uma coisa que a pessoa vai ter que ter na vida dela, né, vai ter que ser regrada, né, a partir do momento que tu perde um pouco a regra, tu vai ganhar peso, né, então... Certamente, isso é uma realidade, assim como é uma realidade também que nós estando no nosso peso adequado, praticando exercício, se alimentando bem, a gente consegue ganhar 10 anos a mais de vida muitas vezes, não é? E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque tem certos gatilhos mentais, né, que às vezes impedem as pessoas de dar aquele start, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho com você. E aí nós vamos conversar mais aqui com o Dr. Ademar, que certamente enfrenta esse tipo de situação, que é normal, né? E que a gente vai depois aí falar com você também. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Ademar Schmitz aqui na Bariátrica Clean, em Porto Alegre, não é? Pertinho da gente, na Nilo Peçanha, aqui em frente ao Iguatemi. É muito bom de chegar por aqui, não é? E especialmente bom porque aqui a gente consegue um auxílio, um socorro para a nossa saúde aqui e também para aquele desespero que às vezes dá nas mulheres assim quando olham
poxa, quando eu vi estava com 10 quilos a mais, 20 quilos a mais e não percebi, né? E isso acontece, não é, doutora Adhemar? Às vezes a gente olha para alguém e pensa como é que a pessoa chegou lá. Existe um preconceito e as pessoas obesas sofrem esse preconceito porque as coisas não são tão fáceis assim. A obesidade é uma doença, não é? Não, é isso que você falou, Eliane. É muito fácil a pessoa perder um pouco a linha, de repente ela já está com 10 quilos a mais, daí emagrece 2, aí ganha mais 5, emagrece mais 2, 3, ganha mais 5, 6, e de repente essa conta chegou lá nos 20 quilos a mais. E está num sobrepeso importante, né? Vem problemas como, né, nos tempos atuais aí, as pessoas muito em casa, a alimentação muda, a ansiedade faz com que também comam mais, né, e fiquem sedentárias. Então, acontece, quando vê, realmente ganhou peso e às vezes ganhou bastante peso sobre aquilo que já era um excesso. E aí foi assim para um patamar que precisa mesmo de um socorro urgente, não é? Porque começa a ficar difícil voltar sozinho, não é? Exato, né? Exato, Eliane. O que a gente viu agora na pandemia, né? Se a gente for ver muitas pessoas próximas a nós, né? Estão lá 3, 4 quilinhos mais gordos. Por quê? Porque não se exercitaram durante a pandemia, porque ficaram muito tempo em casa. A alimentação, a geladeira ali do lado, vai lá, abre, pega um pouquinho, vai lá, abre o armário, mais uma bolacha, pede uma pizza, né? Então a coisa vai aumentando. Então é o que a gente viu agora com um pouco do retorno. A gente vê muitas pessoas próximas a nós que estão um pouquinho mais pesadas, né? Tudo bem, fez parte dessa parte da pandemia, né? Então agora tem que voltar para a atividade física, voltar a uma regra alimentar e tentar perder peso. Caso não consiga, né, a gente tem a clínica Bariatric Clean, que é especializada em ajudar esses pacientes a perder o peso, né? Então, a gente vai desde o tratamento a casos mais simples, que seria o tratamento com a psicóloga, o nutricionista. Uns casos onde o IMC, né, a pessoa já tem uma dificuldade maior, onde a gente colocaria o balão intragástrico e também faria o acompanhamento com a psicóloga e com a nutricionista. E o caso que o paciente com peso maior, né, com IMC maior, que iria para a cirurgia bariátrica. Então, a gente consegue ajudar os pacientes que queiram perder peso em qualquer um desses padrões de índice de massa corporal, né, que o IMC acima de 25 já está no sobrepeso, e até o IMC que tiver aí a gente consegue ajudar esse paciente. E eu acho que o balão intragástrico é uma excelente solução. Por quê? O que eu percebo assim também com os meus pacientes? Muitos não têm mais vontade de fazer as coisas porque já vêm lutando com o peso há muito tempo, vão no nutricionista, às vezes resolve um pouco, daí volta, e enfim, é difícil e aquilo desestimula, tipo, eu já estou cansado, né? Então deixa assim, eu não consigo, né? E recentemente tive, né, uma paciente bem dentro disso, né, que já vem há 1 ano, né, lutando contra o peso e com o auxílio da nutricionista, mas acaba que não consegue também fazer. E ela está num caminho assim que, se não tomar uma atitude agora que estimule ela, inclusive psicologicamente, né, a fazer uma mudança, a tendência é que ela vá aumentando até o ponto, quem sabe, de já uma cirurgia bariátrica. E o balão ele pode ajudar nisso, né? Mais de 25 de sobrepeso até um 1º grau de obesidade. Exato. Eu acho que o balão é assim, eu acho que é 10. Não, com certeza, Eliane, ele ajuda muito essas pessoas que têm aí um IMC 28 ou 34, com certeza ajudaria, né? E demais, só o balão em si só, ele vai ajudar, com certeza,
tá? Ele ocupa um lugar no estômago, então a pessoa nem consegue comer mais, fica logo saciada, né? Exato. Ocupa em torno de 30% do volume do estômago, né? E ele tem vários mecanismos de ação, né? Tanto ele vai diminuir o esvaziamento gástrico, vai diminuir o reflexo da fome, vai ocupar o lugar físico, né? Então, engana o cérebro. Exato, com certeza as respostas, né, hormonais são menores, né, para a fome, então ele ajuda muito. Mas a gente precisa também do acompanhamento multidisciplinar, né? Então, aqui na clínica, a gente tem esse acompanhamento multidisciplinar, a gente abraça esse paciente, porque o nosso objetivo é o mesmo objetivo desse paciente que quer emagrecer. A gente quer que ele emagreça, a gente quer que ele se sinta saudável, se sinta forte, volte a ter o ânimo que tinha antes de ganhar peso, né? Que consiga o objetivo que ele realmente está almejando aqui. Então, a nossa clínica Bariatric Clean, ela tem esse objetivo, tem essa premissa, abraçar esses pacientes e fazer com que ele cumpra o objetivo dele. E todos os pacientes que a gente tem atendido e que estão fazendo tratamento conosco estão muito satisfeitos, assim, nesse sentido de fazer com que a gente consegue fazer com que essas coisas aconteçam, né? Essa perda de peso, que a gente vai lutar com eles. Certamente. E como tu falaste no bloco anterior, né, logo que se coloca o balão intragástrico, há uma perda maior de peso. Mas essa perda mais rápida no início, eu vejo, assim, olhando para mim, não é? Eu sentiria assim, uma alegria muito grande, não é? E isso me estimularia a continuar, porque vem o prazer de estar mais leve, muitas vezes até para amarrar um calçado, não é? Seja homem ou mulher, para pôr a fivelinha da sandália, enfim. Né, a flexibilidade que muitas vezes falta, as dores que começam, né, a diminuir, isso já dá uma alegria, né, uma satisfação que motiva a pessoa de continuar. E assim praticamente não há uma contraindicação absoluta, eu creio, ou se há, eu já gostaria, né, que tu dissesse para a gente quais seriam, né, as contraindicações à colocação do balão intragástrico. Só voltando um pouquinho naquilo que tu estava falando, né? Quando a pessoa perde peso e vai chegando ao objetivo que ela gostaria de ter, a respiração melhora, o ânimo melhora, a disposição melhora, o sono melhora. A vida se transforma. Exato, é muito bom. E a gente consegue falar isso com propriedade, porque nós vemos isso aqui no nosso dia a dia, né? E nós ficamos muito felizes, né? com esse retorno que a gente tem dos pacientes, né? Então, é algo muito gratificante também esse retorno que a gente tem com os pacientes que mudaram totalmente a qualidade de vida deles com a perda de peso. Quanto à questão da contraindicação, sim, existem, Eliane, né? Então, as contraindicações absolutas seria cirurgia gástrica, cirurgia no trato gastrointestinal. Tá, isso aí seria uma contraindicação absoluta. Paciente com hérnia de hiato, por isso que a gente faz endoscopia prévia, né? Paciente com uma hérnia de hiato também maior que 5, 6 centímetros aí já é contraindicado, né? Paciente que tiver uma esofagite, né, que é aquelas erosões no esôfago, né, causado pelo refluxo ácido, também seria contraindicado, né? Mas dá para tratar primeiro para depois colocar o balão? Para tratar primeiro, no caso da esofagite, seria ideal tratar primeiro, com certeza, e depois fazer uma nova endoscopia, se estiver bem, colocar um balão com uma quantidade menor de líquido, né? Porque ele é refluxogênico, ele ajuda a causar um pouquinho de refluxo. Então, a gente tem que ter sempre em mente, né, para também poder dar o melhor tratamento para o paciente. Não adianta a gente querer dar um tratamento que não vai funcionar. A nossa premissa aqui também é dar um tratamento que vá funcionar e um paciente que vá aderir, né? Outra coisa, um distúrbio psicológico grave, muito grave, né? Um abuso de álcool, excesso de álcool, né? Bebida alcoólica não tem problema, tomar com parcimônia não teria problema nenhum, né? Mas o abuso do álcool, sim, né? A pessoa que não tem uma dependência, né? Ideal seria não colocar, né? Então, essas são algumas contraindicações que a gente tem, né, Eliane? Tem outras, né? Mas as principais são essas.
E uma coisa que eu falo sempre para os nossos pacientes é: você tem que querer colocar, né? Porque você tem que querer emagrecer. Então, não adianta você achar aqui que a gente vai fazer um passe de mágica, né? Nem fumar, a pessoa tem que querer. Exato. A gente ajuda, mas a primeira coisa, o primeiro passo é a pessoa querer. Exatamente. Não adianta dar o Ziban lá para a pessoa que quer parar de fumar e não ter um acompanhamento, né? E achar que o remédio vai fazer todo o efeito, né? Não, tu tem que ter um acompanhamento, tu tem que realmente querer, tem que ver que o cigarro faz mal, que tem diversos tipos de patologias que vão trazer, que metade das pessoas vai ter um problema grave em relação ao cigarro, né? Então, é bem semelhante, né? A questão da educação comportamental, não é? Exato, comportamental. E é isso que a gente tem que se dar conta, né? Que depois de uma certa idade na nossa vida, né, a gente tem que... A gente não está mais permitido a fazer tudo, né? Tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que ter uma ponderação, porque se a gente exagerar, nós vamos... Vou dar um exemplo, assim, eu adoro chocolate. Desde criança eu comia chocolate com meu pai, e em bastante quantidade. Mas chegou a um certo ponto que eu tive que escolher entre engordar ou comer chocolate. Então, eu escolhi não comer o chocolate, então eu como lá de vez em quando, lá, bem ponderado agora com meu filho. Às vezes eu abro chocolate para ele, agora foi Páscoa há pouco tempo, né? Já abri o chocolatinho pequenininho para ele e só olhava ele comer. Então... E depois habitua, acostuma, já não tem aquela vontade tão grande assim, não é? É uma questão de educação alimentar, né? Então, eu acabei dando exemplo de chocolate, mas para outras coisas a gente também vai ter que ter essa ponderação, né? Não dá para comer massa todo dia, comer pizza todo dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Que não vai ter nenhum método que ajude, né? Então, nós vamos ter que trabalhar, né? Por isso que é fundamental, como eu falei, a gente ter um acompanhamento multidisciplinar, né? De toda a equipe. Isso aqui, a gente tem uma equipe muito sólida, muito construída aqui, muito bem escolhida também aqui na nossa clínica, né? Todo um suporte, um estímulo, profissionalismo. Então, conte aí com a Bariátrica Clean, não é? Venha aqui conversar com esses profissionais maravilhosos que estão aqui para lhe ajudar. E a gente vai agradecendo o Dr. Ademar mais uma vez e prometendo voltar em breve com ele aqui no nosso Viver Bem para falar um pouquinho mais sobre o tema. Obrigada. Viver Bem.